Olá, boa tarde. Eu me chamo Larissa e hoje vamos dar início a mais uma aula, né? E agora com o assunto de eletricidade. Os fenômenos elétricos, né? Os fenômenos elétricos, eles ocorrem em razão da presença das cargas elétricas na matéria. E eles estão presentes em várias ocasiões, né? Seja nos impulsos elétricos no interior das células do corpo humano, ou seja, nos raios e relâmpagos durante as tempestades, né? Estamos lidando com fenômenos elétricos em diferentes casos no dia a dia. E esse fenômeno está relacionado ao comportamento das partículas, como prótons, elétrons e nêutrons. E aí que vai entrar o átomo, né? Os átomos, eles são partículas que compõem todos os materiais. E os átomos, eles são formados por partículas ainda menores, que são os prótons, os nêutrons e o elétron. E aqui temos a representação de um átomo, né? Que o núcleo é formado por prótons e nêutrons. Os elétrons ficam em torno do núcleo, constituindo a eletrosfera. Os sinais positivos e negativos indicam cargas elétricas dos prótons e dos elétrons, respectivamente. E podemos observar que o número de cargas positivas e negativas são iguais, ou seja, o átomo é eletricamente neutro. Corpos neutros e eletricamente carregados, né? A interação entre cargas elétricas é descrita por uma força elétrica, que pode ser de repulsão, se as cargas forem do mesmo tipo, representada por sinais iguais, ou de atração, se as cargas forem diferentes, né? Representada por sinais contrários. Os fenômenos elétricos, eles envolvem alterações na quantidade de elétrons presentes na eletrosfera dos átomos. Eles não provocam alterações no núcleo. Um corpo é considerado eletricamente neutro, como já falamos anteriormente, quando apresenta o mesmo número de prótons e de elétrons. Esse corpo inicialmente neutro pode se tornar eletricamente carregado por um processo denominado eletrização, em que somente sua quantidade de elétrons é alterada. Mas vamos ver logo aqui, né? A questão da repulsão e da atração. Que temos aqui uma ilustração em que duas cargas positivas, elas se repelem, né? Que ocorre a repulsão. Duas cargas negativas também vão se repelir porque são iguais. Embaixo temos uma carga negativa e uma carga positiva, que elas vão se atrair por serem cargas contrárias. E aqui temos a eletrização, né? Uma representação da eletrização. Quando um corpo ele perde elétrons, há excesso de cargas positivas e dizemos que ele está carregado positivamente. Quando um corpo neutro recebe elétrons, há excesso de cargas negativas e dizemos que ele está carregado negativamente. Ou seja, aqui na primeira imagem temos um corpo neutro, ele vai perder elétrons, ficando com mais prótons do que elétrons, e ele vai ficar carregado positivamente. Na segunda imagem, aliás, na mesma imagem embaixo, né, há um corpo neutro que vai ganhar elétrons e ele vai ficar carregado negativamente. Por quê? Porque ele vai ter mais elétrons do que prótons. E como ocorre o movimento de elétrons? Nesse caso aqui, num gerador, né? Aqui temos na ilustração, né? Uma pilha A, que está ocorrendo o movimento desordenado dos elétrons livres, né? No caso, uma pilha não, um fio condutor. Está ocorrendo o movimento desordenado dos elétrons livres.
E na representação B, ligando-se o fio condutor em uma pilha, né? Que aqui temos a pilha, que no caso tem escrito gerador. Os elétrons livres, eles passam a se movimentar de modo ordenado. Por convenção, o sentido da corrente elétrica é contrária ao sentido do movimento dos elétrons, né? E aqui temos o excesso de cargas negativas, que é a parte que tem a carga negativa, e falta de cargas negativas, que é a parte que tem as cargas positivas. Condutores e isolantes elétricos, né? Bom, aqui temos condutores e isolantes elétricos. Usamos uma imagem que possui os dois exemplos, né, de condutores, que é o fio das instalações elétricas. Todas as casas possuem instalações elétricas e não tinha como usar um exemplo melhor. A parte que permite a passagem dos elétrons é feita de algum material condutor, né? Que no caso aqui é o fio de cobre. Enquanto o revestimento protetor é feito de algum material isolante, que no caso é essa borracha, né? Essa cobertura que é feita a isolação, né? O cabo elétrico, composto por vários fios de cobre e fios elétricos de um único fio de cobre, que há vários exemplos, né? Ambos têm uma capa de plástico que funciona como isolante. O que ocorre nos isolantes elétricos? Os elétrons, eles têm grande dificuldade de se deslocar por esse material, por isso eles são considerados isolantes. O que não ocorre na questão do condutor. Na questão do condutor, os elétrons, eles movem-se pelo material, passando de um átomo para o outro, que são chamados de elétrons livres. Por isso, ocorre isso que ocorre nos condutores. E no isolante elétrico, o que ocorre é que o elétron ele tem dificuldade para se deslocar por esses tipos de materiais, né? E o que são ótimos condutores geralmente são os materiais metálicos, como o ouro, cobre, o ferro. E os isolantes térmicos, o que a gente tem mais exemplo é de plástico, borracha ou vidro. E aqui temos o circuito elétrico, né, que é formado pelo gerador, que é o dispositivo que mantém a tensão elétrica entre os seus terminais e permite a produção da corrente elétrica. Os condutores, que são os fios, né, ou cabos que permitem o deslocamento dos elétrons. E a conexão de todos os componentes do circuito. O resistor, componente que controla a passagem da corrente elétrica e transforma a energia elétrica em energia térmica, né? Filamento que compõe a resistência de chuveiro elétrico, responsável por aquecer a água, é um exemplo de resistor. Interruptor ou chave é o dispositivo que abre ou fecha o circuito, permitindo ou não a passagem da corrente elétrica. E aqui nós temos o fluxo de elétrons e um circuito elétrico. O que ocorre, né? A intensidade de energia dos elétrons ao longo de um circuito elétrico é o que está representado na imagem, hein? A quantidade de elétrons que entram na lâmpada é a mesma que deixa o dispositivo. Ao passar pela lâmpada, os elétrons perdem energia. No entanto, ao passarem de novo pela pilha, os elétrons ganham energia novamente. Essas setas azuis, elas indicam o sentido do fluxo de elétrons e as setas vermelhas indicam o sentido da corrente elétrica, que tem sentido oposto ao do fluxo de elétrons. Bom, e eu acho que com todas essas informações da nossa aula, vocês já são capazes de montar um circuito elétrico. Eu vou deixar lá no Classroom os materiais, os passo a passo para montar um circuito elétrico, uma coisa simples. Mas se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês podem entrar em contato comigo para a gente poder tirar as dúvidas. Agradeço e até a próxima aula.